Ok, então vamos lá. Então, hoje, aproveitando os ensinamentos também ontem da live, né? Quem participou pôde experimentar, né, as orientações também da Saita-san em relação à quantidade de uso, né? Todo o novo procedimento. Então, já engatilhados aí nesse conhecimento que a gente recebeu ontem, nós vamos falar hoje, então, sobre o absolute, que o próprio nome já diz, né? Ele é o absoluto. Vamos falar um pouquinho sobre também, antes de começarmos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as premiações. Então, qual que é o objetivo hoje, meu objetivo com vocês hoje? Eu acho que todo líder, né, quem trabalha com a Atomy e faz essa divulgação desse produto, é importante a gente conseguir dizer para os nossos consumidores, né, para as pessoas que a gente está indicando a utilização, a diferença, né, entre o nosso Absolute com os produtos que a gente encontra hoje em mercado. E assim, é muito diferente. Então, esse é o objetivo hoje, que vocês consigam entender qual é essa diferença e consiga passar para todo mundo essa vamos falar assim, diferença de qualidade mesmo entre os produtos convencionais e os produtos e o Absolute da Atom, tá bom? Então, assim, começando pela premiação, né? O kit Absolute, ele conquistou quatro importantes premiações, né, e certificados, né? Uma delas é essa IR52, tá? Que é uma premiação concedida por especialistas da área de cosméticos, tá? E é muito importante, porque quem avalia são especialistas. Então, foi premiado, a Atomy foi premiado por esses especialistas em relação ao kit Absolute. Tem também essa certificação que chama NEP, né? Que é um novo excelente produto. É uma certificação concedida para as novas tecnologias, né? E é muito difícil essa certificação, de conseguir essa certificação, tá? É, e essa certificação da NEP, ela é concedida geralmente para empresas de alta tecnologia, né? Geralmente quem ganha essa certificação são empresas de semicondutores, as empresas que já trabalham, já desenvolvem tecnologia, né? Não uma empresa de cosméticos, tá? Então ela é muito rigorosa. E a Atomy conseguiu essa certificação. E o mais importante foi essa premiação chamada Rei Song-jong, tá? Rei Sejong foi concedido pelos escritórios de patentes, tá? Na Coreia, nesse ano que a Atomy conseguiu essa premiação, que foi 2021, participaram nesse ano, foram registrados mais de 100 mil patentes. A Atomy conseguiu ficar em primeiro lugar, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? E foi a primeira empresa de cosméticos a receber esse prêmio. Então, ou seja, é muito importante, né? E também, assim, só para vocês terem uma ideia, quem ficou em segundo lugar foi uma empresa que faz impressão 3D de artéria para transplante de coração, né? Então a gente está competindo aí, estava competindo com empresas de medicina, né? Com alta tecnologia para medicina. E quem já ganhou também esse prêmio Rei Song-jong são empresas como a Samsung, Hyundai, LG. Então, ou seja, empresas que já normalmente trabalham com tecnologia. E a Atomy recebeu esse prêmio nesse ano, tá? E esse último aqui, ó, Korea World Class, que fala que é a coroa quádrupla, né? Foi concedido pelo governo coreano, sul-coreano, né? Reconhecendo, então, o compromisso da Atomy com a exportação dessa nova tecnologia, né? Então ele também reconheceu esse valor. E assim, essa tríplice coroa e essa quádrupla coroa, vamos falar assim, né? Ele reconhece então a qualidade dos produtos da Atomy
E assim, não adianta um produto também você ter só qualidade, tecnologia, alta tecnologia, se ele não é vendável. Vamos falar assim, né? Que ele não seja possa ser comercializado, né? Que tenha produção em grande escala, capacidade de produção em grande escala e seja acessível o preço para os consumidores, né? Então, seja alta tecnologia, super caro e a gente não consiga produzir em grande escala. Então, o Absolute, ele ganhou também esse reconhecimento por causa disso, porque ele é escalável, então, ou seja, é produzido em grandes quantidades e é comercializado no mundo inteiro aí, né, onde existe a Atomy, e tem um impacto importante na economia da Coreia, da Coreia do Sul, né? Então, o governo reconheceu com esse certificado também o Absolute da Atomy, a Atomy, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, seja, muito premiado. É o mais premiado o kit mais premiado da Atomy. Além dessas premiações, o Absolute ele tem esse selo da Dermatest, né? A Dermatest é uma empresa alemã que faz rigorosos testes clínicos, tá? É, e que que quem tem esse selo, né? A Atomy recebeu esse selo de excelência, tá? De 5 estrelas. Então, a probabilidade é uma certificação que vai garantir, então, que o produto é muito confiável, tá? Que não contém irritantes, né? E a chance de desenvolvimento de alergias ou irritação na pele é muito baixa. Então, ou seja, é uma certificação de segurança, tá? E passou por vários testes muito rigorosos. Então, a Atomy tem esse selo da Dermatest de excelente, produto excelente. É importante vocês falarem isso, tá? Nas apresentações. Uh, e aí entra o novo conceito que o Absolute traz para dentro da dermatologia, né? Vamos falar assim, que hoje está muito em alta, né? Essa questão de pele. Então, apesar de na Coreia os coreanos já têm esse hábito, né, há muito tempo de cuidados da pele, né, no Oriente, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, está em alta agora. A gente está no auge, né, das clínicas dermatológicas, né? E aí a Atomy entra com um novo conceito. O conceito até então era sobre anti-aging. Eu acho que vocês já ouviram o termo, né? Em inglês aí é anti-envelhecimento, né? Então, todas as empresas trabalham muito com produtos anti-aging, né? E a Atomy entra fornecendo um novo conceito chamado de de-aging, tá? O que significa isso? É um desenvelhecimento. Então, ela traz uma renovação e principalmente aqui para o Brasil, que é algo novo, tá? Não existe nenhum produto, para vocês terem uma ideia, né? Não existe nenhum produto que faz e trabalha essa proposta de aging, né? Desenvelhecimento. Nós vamos falar, eu vou explicar melhor mais para frente, então. Então, o que é esse desenvelhecimento? O efeito de anti-envelhecimento, ela é uma abordagem muito passiva e corretiva, ou seja, aquele cuidado básico com a pele, anti-rugas, né, e manchas, é um básico. E isso é muito em alta em todos os cremes que a gente tem disponível de skincare aqui no Brasil. É o anti-aging. Todos os lugares que vocês vão, é anti-envelhecimento, né? Esse creme é bom, não tem aqueles cremes assim, esse é 30 a mais, esse é 50 a mais, esse é noturno, esse é diurno, né? Então a gente encontra muito essa proposta em qualquer farmácia, essas empresas que vendem cosméticos, né? Então tem muito a respeito disso, de anti-envelhecimento, que é o tradicional. A Atom entra com esse conceito de desenvelhecimento, que significa que ele é um tratamento dermatológico preventivo e mais proativo, tá? Então, ele não suspende somente o envelhecimento,
ele também faz a redução dos danos. Então, ou seja, ele não só paralisa o envelhecimento, como ele também faz rejuvenescimento, tá? E essa é a proposta da Atomy. E como? Com os produtos da Absolute, né? Esse cuidado de alta potência que a gente inseriu aqui no mercado brasileiro agora com o kit Absolute, tá? Então, assim, uh, eu tenho uma notícia ruim para todo mundo. O processo de envelhecimento da pele é inevitável, certo? Todo mundo vai envelhecer, infelizmente, tá? Então, assim, e o envelhecimento começa a partir dos 20 anos. Então, a partir dos 20 anos já começam a ter as primeiras linhas de expressão, as primeiras rugas, já a queda do colágeno, tá? Então, aos 20 anos, quem já passou, que está na live, né? Que, eu sou jovem, né? Mas e já passou dessa idade, sinto em dizer, o processo de envelhecimento do rosto já iniciou, tá? E fora esse processo da idade de envelhecimento, existem outros fatores, como a poluição, né? Do dia a dia ali, falta de sono também envelhece, a produção de radicais livres através de má alimentação, né? Excesso de álcool, tudo isso daí gera radicais livres. Estresse e excesso de sol, que o Brasil né, tem só um sol para cada pessoa, né? E tudo isso acontece o envelhecimento progressivo das pessoas, tá? Então, assim, como esse processo de envelhecimento sofre todos esses danos do ambiente, né, também, o cuidado só com clareamento e ruga já não é mais suficiente para os consumidores, tá? Então, precisa de algo a mais, tá bom? E aí, assim, a Atom entra com essa mudança de perspectiva do consumidor. Então, o consumidor não busca mais o básico, né? Só cuidados com rugas e clareamento, como eu disse. Eles querem algo a mais, né? E isso a Atomy vai entregar, que é o desenvelhecimento, né? Que entra a questão de elasticidade, tonificação, lifting, vitalidade, né? Muita hidratação, umidade, nutrição, firmeza e brilho. Então, tudo isso daqui a gente encontra no processo de desenvelhecimento com os kits da Atom. O básico, só de rugas e clareamento de manchas, isso é ultrapassado. O consumidor quer mais do que isso, tá? E isso ele vai encontrar nos produtos, então, do skincare, do Cell Actives, né? Do Absolute, para o desenvelhecimento da nossa pele, tá? Esse é o kit completo, com 6 produtos, né? Então, aqui no Brasil, ele entra, então, no auge da dermatologia, né, crescente aqui no Brasil, e ele é considerado inovador. Ele não é mais considerado um skincare tradicional vamos falar assim, dessa geração, tá? Ele é considerado uma nova geração de skincare. Isso é importante, anotem aí. O Absolute, ele é uma nova geração de skincare. Ele não é mais um skincare tradicional, principalmente no Brasil. Não existe nada igual. E aí nós vamos falar, entender o porquê, tá? Cuidados com o desenvelhecimento do Absolute entra, então, na prevenção do envelhecimento, né? E aí, o que acontece, né? Como o processo de envelhecimento acontece a partir dos 20 anos, todas as pessoas precisam de prevenção. Como o kit do Absolute da Atomy entra nessa proposta de prevenção, de prevenção, não mais de correção, né? De prevenção, então até ele está atraindo até o público mais novo, a partir dos 20 anos. O público jovem também pode utilizar o kit Absolute, tá?
Quanto antes, melhor. Ele tem um cuidado também intensivo, específico, vamos falar assim, específico, e ele vai direto ao ponto, ou seja, cuidados de anti-envelhecimento intensivo e que são assertivos, rápidos, que é aqueles que têm uma ação muito rápida. E é um programa de cuidado sistemático, ou seja, os 6 produtos, eles seguem um sistema, vamos falar assim, ele tem um passo a passo. Ele não pode ser utilizado de qualquer jeito. Então, a gente precisa ensinar os nossos consumidores a utilizar de maneira correta, tá? Para ele poder ter um efeito. E aí entra a questão agora, então, da característica do nosso produto, do Absolute. Então, começando aqui, ó, sobre tecnologia. Então, um dos diferenciais do nosso Kit Absolute são as tecnologias existentes, tá? A base, o produto da Atomy, ele não é feito de água destilada, como a maioria dos produtos que a gente encontra no mercado. A base não é água destilada. A base do Absolute é uma água essencial de chá verde, tá? E ele tem um cheiro, né, um aroma de tuberosa, é maravilhoso. Então, quem teve a oportunidade já de experimentar o produto, sabe do que eu estou falando. Geralmente, os produtos de skincare não têm cheiro agradável. Não sei o que vocês pensam, né? Mas eu já utilizei bastante produto de skincare de várias marcas e eles não têm um cheiro agradável, diferente dos produtos da Atomy, de skincare. Todos são muito cheirosos, muito, muito bons, assim, de passar e o aroma que fica, tá? Então, vamos falar, então, sobre as tecnologias, e essas 3 principais características, tecnologias, base e o aroma. Vamos lá. Começando com a base. Lembra que eu falei que não tem água? A gente não usa água destilada, a gente usa uma água de chá verde, né? Esse chá verde premium, né? Ele, além do chá verde, que é um ótimo antioxidante, né? Ele é adicionado uma catequina e o tocoferol também. A catequina é um polifenol, né? Ela ajuda muito na questão de antioxidante, tá? E o tocoferol é uma vitamina D, é uma vitamina E, né? Vitamina E, que ajuda na parte de regeneração, cicatrização da pele. Né? A água de chá verde, então, vamos falar assim, todos os bons cremes iniciam pela base. Então, essa é a base dos nossos cremes do Absolute, tá? É água de chá verde. Que ele é riquíssimo, é super hidratante, e riquíssimo em antioxidantes. Então, já começa por aí. Ele é diferente, né? Fragrância. Ela tem a base dela, vamos falar assim, nota de fundo, corpo e topo, né? A nota de topo é aquela que é mais volátil, então aquela que a gente sente primeiro, tá? Quando a gente passa o produto. Tem cheiro de íris, rosa, laranja africana, tá? Depois que evapora esse primeiro cheiro, fica a nota de corpo, que ela tem um cheiro de tuberose e pimenta rosa. E depois que passa um tempo, evapora a nota de topo e de corpo, fica a nota de fundo, que é o beijoim e o almíscar, tá? Esses são os cheiros. E é muito, muito bom. Eu gosto muito do cheiro do Absolute. E agora vamos para o mais importante, que esse daqui são as tecnologias. Isso daqui é o que diferencia os nossos produtos dos produtos convencionais que a gente encontra no mercado, tá? São 4 tecnologias chaves já existentes, que inclusive a gente encontra no Defame, que é o nosso kit, o primeiro kit, né, da Atomy, né? Que surgiu. Então, o Defame contém essas tecnologias chaves, as 4. Então, para o Absolute, ela foi melhorada, essa tecnologia. Fora essa tecnologia, tem a tecnologia de entrega inteligente, tá? Que a gente chama de tecnologia Cell Active, tá?
e a tecnologia de ingredientes, tá? Então, são essas duas novas tecnologias que são as tecnologias chaves e que dão a potência dos nossos produtos, do produto da Atomy, tá bom? Vamos ver cada uma delas, então, só para vocês entenderem. Vamos começar com as 4 tecnologias, as tecnologias chaves que já eram pré-existentes, que já existem, inclusive, no kit DEFEM, tá? Que é a tecnologia, a primeira delas é a tecnologia de alta purificação. O que significa essa alta purificação? Essa tecnologia foi desenvolvida pela CAERI, tá? Instituto de Energia Atômica da Coreia do Sul. Então, essa alta tecnologia, ele faz. Não vamos entrar em detalhe químico, na verdade, eu vou dizer o que acontece. Essa alta purificação consegue remover os ingredientes oxidantes, tá? Então, a gente consegue concentrar uma maior quantidade de ingredientes ativos dentro dos nossos cremes. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Por que diferencia dos convencionais? Por as outras empresas não terem essa tecnologia, elas não conseguem concentrar muitos ingredientes ativos, tá? Se ultrapassar aquela quantidade que eles comumente usam, o que acontece com os cremes? Eles se desestabilizam e começam a oxidar. Então, ele perde data de validade, então encurta a data de validade, começa a alterar cheiro e cor, tá? Então, e essa tecnologia da Atomy, de alta purificação, ele reduz todos os oxidantes e faz com que a gente consiga concentrar a maior quantidade de ingredientes. Quanto mais, Luciana? 500 vezes mais ingredientes ativos do que os convencionais. Anotem aí, 500 vezes mais. Isso significa que os nossos produtos são 100 vezes mais potentes do que os convencionais. Por quê? Porque eles têm 500 vezes mais ingredientes ativos, por causa da tecnologia de alta purificação, tá? Então, não se desestabiliza e é muito concentrado e não vai alterar cheiro e nem a cor, tá bom? E isso é uma dica para quem quer ver qualidade de produto, né? Tem produtos que você, apesar de estar dentro da validade ali, principalmente nos Estados Unidos, assim, o Brasil tem data de validade, é obrigatório, né? Colocar data de fabricação e validade. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é. Só tem data de fabricação, se não me engano. E aí, como que você vê se o produto está bom ou não? Através do cheiro, da textura e da cor. Se tiver alteração dessas três características, o produto tem que ser descartado, tá? Então, é assim que o pessoal vê. Então, isso é uma dica também para gente aqui, tá? Avaliar esses produtos. A segunda tecnologia é a biotecnologia de extração de ervas frescas. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Colmar BNH, tá? O que acontece? A Atomy, e isso somente a Atomy, por causa dessa tecnologia, ela trabalha removendo os ingredientes ativos logo após a colheita das ervas, quando elas ainda estão frescas, e isso impacta em remover os ingredientes ativos no ápice da sua ação, tá? Todas as outras empresas trabalham com ervas secas e não com as frescas. Por quê? Processo muito mais barato e muito mais simples. Aí, pela foto aqui, ó, a gente consegue ver a diferença, né? O extrato, quando você remove, ele fica escuro. E o da Atomy, ele fica bem clarinho, por causa da tecnologia de purificação. Então, mesmo com a extração das ervas frescas, a Atomy consegue extrair todos os produtos, os ingredientes ativos na sua potência máxima
porque ela está fresca, né? E consegue deixar ela estabilizada, tá? Por causa de tecnologia. As outras empresas não conseguem fazer isso, então elas precisam utilizar as ervas secas. A terceira tecnologia é a tecnologia de fermentação. A fermentação tem a função de quebrar todas as moléculas dos cremes em partículas bem pequenas, tá? E essas partículas vão facilitar a penetração nos poros e na distribuição entre as camadas da pele. Muito importante, tá? O tamanho dos poros, o tamanho das moléculas vão ficar 1/3 do tamanho dos poros, tá? Então é certeza que vai ser absorvido pela nossa pele. A quarta tecnologia é a tecnologia de entrega de cápsula múltiplas, né? Todos os ingredientes ativos, eles são encapsulados, tá? Essa tecnologia que sofreu a melhoria. Então, vamos falar especificamente dessa tecnologia aqui, que para mim, é uma das mais importantes aqui. Aliás, todas as tecnologias são importantes, mas essa daqui é interessante porque os ingredientes são encapsulados. Quando a gente fala em encapsulamento, é, logo a gente pensa, nossa, eles pegam ingredientes e colocam num cristalzinho, né? Vocês não imaginam, assim, uma bolinha de cristal cheio de ingredientes que cai no rosto, ela rompe e entrega, né? Na verdade, é isso que acontece, tá? Só que esse cristalzinho, ele não é físico, né? Ele é uma molécula parecido com uma bolinha de gordura. É isso, tá? Porque ela é uma estrutura fosfolipídica. Então, assim, ela envolve o ingrediente e encaminha o ingrediente para dentro dos nossos poros, tá? Isso que é um encapsulamento. E ela foi modificada porque antes ela só encapsulava ingredientes que fossem solúveis em óleo, tá? Em lipídios. E aí ela mudou a estrutura, foi melhorada, e essa tecnologia agora ela não só encapsula lipídios, né? Ela também faz essa microemulsão e a microlipossomos, né? O que significa isso? Ele não só entrega ingredientes à base de óleo, né? Que a gente chama de ingredientes lipossolúveis, que são dissolvidos em óleo, tá? Ele leva também os hidrossolúveis, que são dissolvidos em água. Então, ou seja, o que isso beneficia para a gente, essa melhoria? Que na hora que essa cápsula, então, cai com os hidrossolúveis e os lipossolúveis, eles se juntam e entregam tanto a parte de hidratação através da água, como a hidratação através dos lipídios, tá? Então, ele potencializou a parte de absorção de todos os produtos. Eles se atuam simultaneamente, tá? Então, fazendo toda a cápsulas, né? Os ativos levam os ativos em maior quantidade. É isso. Então, eles entregam uma maior quantidade de ativos para dentro da nossa pele, tá? Essa tecnologia já é existente, foi só melhorada. Ela também existe no Defend, tá? E aí nós vamos falar, são essas 4 tecnologias que a gente falou, já existiam. E aí o Absolute foi melhorada com 2 novas tecnologias chamadas Cell Actives. Essas tecnologias, essas 2 são patenteadas, ou seja, elas só existem na Atom, tá bom? Aqui a tecnologia Cell Active de entrega e a tecnologia o código Cell Active de ingredientes. Então, vamos falar detalhadamente sobre elas separadamente. Essa daqui é a tecnologia de ingredientes. Existem 4 ingredientes especiais dentro do Absolute. Vamos falar que são especiais, tá? Que é esses 4 aqui, ó. O FCE derivado de plantas. FCE é um fator de crescimento epidérmico, tá?
que ele faz regeneração da pele, crescimento da pele, tá? Então, e é um derivado de plantas. A Atomy conseguiu encontrar um ingrediente base botânico que faz esse crescimento, tá? Tem o dormin, o extrato fermentado de Yosemite e a proteína de tremoso. A combinação desses 4 ingredientes que eu vou explicar mais para frente, ele se transformam, a combinação ideal, né? E na proporção ideal, eles se transformam no que a gente chama de um composto multicomplexo, chamado de código cell active. Tá? Eles deram um nome, então, a esse composto de código cell active, tá? Dentro do Absolute. E esse composto, ele é dividido em 3 compostos principais, que se deu o nome de código cell active Almighty. Nós vamos falar sobre eles mais para frente também, tá? O código cell active Brightening e o código cell active Lifting. Cada um com uma função específica. Vamos ver aqui sobre os ingredientes, aqueles ingredientes especiais, tá? Os 4. O FCE derivado de planta é o que a gente chama de EGF também, tá? Que é o EGF em inglês, né? O fator de crescimento epidérmico. Ele veio, então, de plantas silvestres, e essas plantas, a produção mundial, ela foi fechada para átomo. A Atomy detém o monopólio dessa produção, tá? Então, só vai ter esse EGF, esse FCE somente para Atomy. Ele tem um alto custo, ele é muito, muito caro. 1 quilo desse ingrediente custa 6 bilhões de reais, tá? Ele é bem caro. E vamos falar assim, ele é a menina dos olhos aí dos códigos cell actives. A função desse ingrediente é fazer regeneração de pele. Aí eu vou fazer um comparativo para vocês, né? A gente tem vários hoje fatores de crescimento epidérmicos químicos, que é fármaco, né, produzido pela indústria farmacêutica. Exemplo, tem algumas doenças que dão erupção na pele, né? E essas erupções, elas precisam desse EGF para cicatrização e regeneração da pele. Então, por exemplo, aquele ebola, né? Tem uma doença na África chamada ebola que dá muita erupção. Então, os doentes são tratados com um tipo de EGF fármaco. E esse EGF da Atomy, né? Esse FCE ou FCE, ele é botânico, tá? E ele está dentro dos nossos produtos da Atomy. Nós vamos identificar depois em quais. O segundo ingrediente é o dormin. O dormin, ele é tirado do bulbo do narciso branco, essa plantinha aqui, tá? Na fase de dormência. Então, as plantas, eles entram, principalmente na época do inverno, né, rigoroso, eles entram numa fase de dormência. Então, esse ingrediente é retirado nessa fase. Qual que é o efeito dele na nossa pele? Ele paralisa o envelhecimento também. Por isso que o nome já diz, né? Dormin, tá? O outro ingrediente é o extrato fermentado de Yosemite. Esse ingrediente ele é retirado de uma árvore centenária. Eles falam que o segredo da longevidade está nessa árvore, né? Que é um tipo de um metasequoia. Chama Yosemite porque ela é produzida ali, ela nasce ali no Parque Nacional de Yosemite, no Canadá, tá? Então ele faz também, suspende, né? Paralisa toda a parte de envelhecimento da pele. E a última é a proteína de tremoço, que ele faz uma proteção. Na verdade, existe entre a nossa derme e a epiderme é a parte externa, né, da nossa pele. A derme é a que fica logo abaixo, tá? Entre essas duas camadas, existe uma junção dermoepidérmica. E essa estrutura é de proteína, tá?
Essa proteína do tremoço, ela é muito semelhante à proteína da nossa pele. Então, ela ajuda nessa multiplicação. Então, ela reforça a questão de elasticidade, tá? Essa é a função da proteína de tremose. Ela ajuda a reconstrução dessa junção dermoepidérmica, e da sustentação e o efeito de lifting, né? De firmeza da nossa pele, tá? Então, são esses quatro ingredientes combinados de proporção, trabalhado ali, sintetizado, produzidos, né? Combinados, eles vão dar, então, o complexo chamado Cell Actives, tá? É a tecnologia Cell Actives. E como que funciona a questão da entrega inteligente? Porque não adianta a gente ter ingredientes potentes se a gente não consegue colocar esses ingredientes potentes onde eles precisam estar, tá? Então a Atomy desenvolveu sistema também de encapsulamento dos ingredientes, tá? E eles conectaram a essas cápsulas ligantes. Tá? Estamos falando, e lembra, né, do que eu falei, essas cápsulas são cápsulas de gordura, tá? Ela é tecnologia isso daí. Então, eles são envolvidos nessas cápsulas e eles são conectados com um ligante. Na nossa pele, existe, na estrutura molecular, né, da nossa pele, ela existe um receptor. Então, esse ligante, ele combina exatamente com o receptor que está na nossa pele, dependendo de qual receptor é. Por quê? Cada receptor se identifica com um tipo de ligante. Então, ou seja, a tecnologia Cell Active, ela consegue identificar, através do ligante e receptor, para onde ela tem que levar o ingrediente ativo. Tá? Então, isso daí que deu o prêmio de patentes para a Atom, né? Ela conseguiu desenvolver essa conversa entre o receptor e o ligante. Então, por isso que os cremes, por exemplo, pulga, mancha e baixa elasticidade da nossa pele facial, né? Ela consegue entregar cada um no seu lugar. Aqui a gente consegue identificar mais o que eu estou falando, tá? Lembra que os quatro ingredientes se transformaram em três complexos cell actives, né? Nas devidas proporções, né? Se transformaram em três códigos cell actives, chamado All Might, Lifting e o Brightening. O All Might, ele tem a função de regeneração e rejuvenescimento da pele. Então, o que ela faz? Ela atua em manchas, atua na uniformização da pele e também no preenchimento, na regeneração. Então, onde você tem linhas de expressão profunda, bigode chinês, o código All Might, ele preenche, ele suaviza toda a nossa pele. Ele é o complexo mais poderoso do código Cell Active, tá? Tem o código Cell Active Lifting, que cuida da parte de elasticidade. Então, ele atua basicamente no efeito lifting e na flacidez, tá? Da pele. E o brightening é efeitos de suavizar manchas, principalmente manchas, né? E dar viço para a pele, brilho, tá? Então, o que acontece? Todos esses três poderosos cell actives multicomplexos, eles são encapsulados e junto a eles vem o ligante. Cada ligante está sendo representado aqui, ó, nesse slide, com uma figura diferente. O All Might tem, tá vendo, parecendo um triângulozinho, né? Ele parece um triângulo, o ligante do All Might. O do lifting, aqui é um ligante diferente também, tá? E o do brightening também, é uma forma diferente. É uma forma de representar que são ligantes diferentes, tá? E aí, quando ele cai na nossa pele, essa cápsula, ele já
vai direto para o receptor que encaixa certinho o ligante dele. Então, exemplo, o All Might, lembra que eu falei que ele atua muito na questão de preenchimento, né? Rejuvenescimento, também atua na parte de manchas, ele é o mais completo, né? Então, quem que é o receptor dele? O receptor é o fibroblastos. Esse é uma célula que ele é responsável pela sintetizar o colágeno, só para vocês terem uma ideia. Elastina e faz regeneração da pele, tá? Ele é responsável pelo tecido conjuntivo. Então, assim, o All Might, ele só é entregue para o fibroblastos. Então, por isso que ele reconhece e sabe exatamente para onde ele tem que ir, tá? É um tipo de célula específica. O lifting, ele vai para os queratinócitos. Queratinócitos são células que fazem a produção, responsável pela produção de queratina, né? Então, ele produz toda a parte da epiderme ali, né? E fortalece aquele tecido da derme e a epiderme, né, de sustentação. E o brightening, ele é entregue para os melanócitos. Melanócitos são as células que produzem a melanina, né? É responsável pela pigmentação da pele, tá? Então, assim, quando a gente fala de ligante receptor, a gente não consegue entender exatamente o que acontece. Fala, mas gente, como será que é esse receptor das nossas células, né? Aqui fica claro, na verdade, cada célula se encaixa perfeitamente com o cell active, tá? Então, o All Might vai para o fibroblastos, o lifting para o queratinócitos e o brightening vai para o melanócitos. Então, cada um deles atuam, sabem para onde eles têm que se conectar para atuar, tá? É assim que funciona. E a Atomy conseguiu desenvolver, então, essa cápsula com esse ligante que reconhece isso daí. Magnífico. E aí, assim, como que eu vou usar esse Absolute? Então, para você ter todo esse resultado de toda essa tecnologia. Então, existe um programa. Esse programa é importante seguir, tá? E se algumas pessoas não usam o programa inteiro, mas é importante entender a função de cada um para que a gente consiga orientar para que qual é o que a cliente está mais incomodada e o que realmente atua, tá? Então vamos lá. Tudo começa com tônico, né? Depois, é lógico, de uma limpeza de pele, a gente indica sempre que se utilize o Evening Care, nosso kit de limpeza, né? Faça uma limpeza adequada da pele e aí entre com o tônico, o primeiro produto. O nosso tônico, ele faz, então, a função dele é preparar a nossa pele para receber os demais. Nós vamos falar depois para melhor, assim, mais especificamente em cada um deles, tá? Aqui é só para mostrar o sistema que precisa ser seguido. Depois, o próximo produto é a ampola azul, né, que é o produto mais versátil e potente do kit. Então, assim, se for para orientar, tem clientes que falam assim, eu quero 2 produtos só, não quero usar os 6 por enquanto. O que você me indica? Se a pessoa já tem pele madura, eu indico sempre o tônico e a ampola, porque a ampola é a mais completona, que tem tudo que ela precisa, é a ampola, tá? Depois da ampola vem o sérum, nosso sérum super concentrado, tá? Depois disso, a loção hidratante, depois o complexo para a área dos olhos e depois o creme, por último, o creme de nutrição, tá? Nós vamos fazer agora um individual de cada um, para vocês entenderem melhor a função e como usar. Vamos lá, então, começando pelo tônico. O tônico, ele tem o código Cell Active Brightening. É aquele que se encaixa ali com melanócitos, então faz clareamento da pele. Eu, assim, particularmente, eu nunca vi nenhum tônico que tenha função de clareamento. Só o da Atom. Não existe, né?
Então, esse tônico, ele tem 15% de código cell active brightening. Só para vocês terem efeito de comparação, os produtos convencionais, eles têm no principal ativo deles, eles têm de 3 a 5% de concentração. A Atomy, só no tônico aqui, ele tem 15% de código cell active brightening, ou seja, a concentração muito, muito maior, né? Então, o tônico, a função dele é preparar a sua pele, vai ajustar o pH da pele e vai preparar a pele para receber toda os outros produtos que vêm pela frente, tá? Lógico, ele vai trazer já uma tonificação da pele, né? Além de ser refrescante e já iniciar uma hidratação. Orientação de uso. Eu oriento sempre os clientes a colocarem 3 pumps na mão e aí espalhar pelo rosto todo. Tem pessoas que usam algodão para fazer, para passar também, tá? Pode passar? Pode. Como um tônico normal, a pessoa está acostumada a passar com algodão, mas eu acho que é desperdício, porque fica muito concentrado, o algodão absorve muito e você acaba jogando fora o tônico, né? Usando o algodão. Então, eu prefiro ou na palma da mão ou direto no rosto. Ontem a gente, pela live com a Saita San, ela faz 3 pumps, né? Isso eu uso para quem quer ter resultado rápido, tá? É o uso intensivo. Então, 3 pumps de tônico na testa, 3 em cada lado da face, tá? E aí espalhar. Mas no uso diário ali, basta 3 pumps aqui na testa e você espalhar por todo o rosto. Quando a gente está fazendo skincare com os clientes, a gente pode falar sobre essa condição de que o produto, a quantidade que você vai utilizar depende da necessidade de cada cliente, tá? Tem gente que a gente olha e bate o olho, tem a pele, apesar de ser pele madura, às vezes a pessoa já está acostumada a cuidar, né? Então já vê que é uma pele que tem viço, que tem hidratação, então assim não tem grandes demandas, ou uma pele muito jovem, que também não tem muitas demandas. Então não há necessidade de usar uma quantidade muito grande. Então a quantidade varia de acordo com cada necessidade. Eu acho que isso é importante falar. E quando a pessoa precisa de resultado, ela precisa usar bastante, tá? E esse tônico, lembrando, ele tem código Self-Active Brightening, que vai fazer clareamento. Então, para quem tem manchas, pode usar e abusar do tônico. Ele vai ajudar muito no clareamento das manchas, tá? E vai preparar a pele para receber os próximos. Então, essa é a principal função. O próximo é a ampola azul. Essa ampola azul a gente chama de ampola o diamante azul da Atomy, né? Porque ela é o produto realmente premium, né? Que é a mais completona, né, de todas. Então, ela faz como ela tem código Cell Active, 30%, olha só a concentração, 30% de código Cell Active All Might. O All Might é a que faz toda a parte de regeneração da pele. Então, ela atua também no clareamento, ela atua no preenchimento, principalmente de linhas finas e as mais intensas de expressão, né? Nas rugas. Então, ela faz uma melhoria geral, de uma forma universal, assim, da pele, tá? Então, essa é a mais completa, né? Que tem 30% de código Self-Active All Might, de rejuvenescimento mesmo. Então, como que a gente orienta a utilização? Ela tem uma tampinha e um conta-gotas. Na hora que você desrosqueia essa tampinha, o conta-gotas já puxa a quantidade necessária no conta-gotas. E aí você só dá um pump direto no. Esse daqui você usa direto na testa ou na face, tá? E espalha por todo o rosto, inclusive o pescoço. A espalhabilidade desse produto é muito boa. Ela parece uma textura de sérum, né? É bem leve e ela absorve muito rápido.
Para quem quer ter mais resultados, utilizem mais pumps. Eu utilizo um na testa, um pump em cada lado da face, espalho por todo o rosto, tá? Eu considero esse produto, ele é um produto muito, muito bom, né? Tem resultado muito bom. O próximo é o sérum. Esse sérum é super concentrado. Ele tem código Cell Active All Might também, 20%, tá? E ele tem uma absorção muito rápida, sem aquela sensação de pegajosa, sabe? Deixa uma textura muito macia. Então, onde você tem que aplicar o sérum? Mesma coisa, dependendo da demanda, mas esse daqui pode ser utilizado concentradamente onde você tem mais necessidade. Então, aqui, ó, bigode chinês, na testa, onde você tem manchas, né? Que ele atua também na questão de clareamento, né? Pescoço. E tem gente que utiliza de uma forma mais intensiva 2 pumps de cada lado. E aí espalha pelo rosto todo. Também funciona, tá? Foi como também a Saita nos ensinou. Vamos utilizar bastante, tá? Então, ele tem a função também então, atua muito nas linhas de expressão e rugas, né? E manchas, que ele é bem concentrado, tá? Ele ajuda a aumentar a densidade dérmica. Então, ele faz preenchimento. O próximo é a loção hidratante. Essa loção hidratante, ela tem 10% de lifting. Então, onde ela atua? Ela atua ali na parte de sustentação da derme e a epiderme e ajuda a equilibrar a água e o óleo do rosto, tá? Então, tem pessoas que falam assim: olha, meu rosto é muito oleoso, então eu não passo nenhum hidratante, porque o meu rosto já é oleoso. E, na verdade, não tem nada a ver a parte de produção de sebo com água, né? Então, e justamente às vezes pela falta de hidratação, a nossa pele acaba se defendendo. Como? Produzindo mais sebo. Então, é importante hidratar. Esse produto aqui, ele é importante. Usem todos os dias. Eu uso pela noite e uso de dia também, de manhã, tá? Porque é hidratação. Então, como? Joga direto também na testa, 2 pumps, 2 pumps, 2 pumps. Para quem quer utilizar de uma forma que não tem tanta demanda, basta que 2 pumps na testa e espalha pelo rosto todo, inclusive na parte do pescoço, tá? Porque ele vai dar o efeito de lifting, sustentação da pele. O próximo produto é específico da área dos olhos, tá? Da área dos olhos, ele tem uma alta concentração também 20% do código Cell Active All Might, tá? Esse código All Might também faz regeneração, clareamento. Então, para quem tem olheiras, ele pode usar e abusar dele, tá? E atua também nas rugas, né? Os olhos é a parte mais sensível, né? Onde a gente tem a pele mais fininha e onde aparece as primeiras linhas de expressão. As primeiras rugas são nos olhos de todo mundo. Então, pode utilizar também eu utilizo nas pálpebras inferiores, e aí eu utilizo o dedo anelar para fazer a distribuição para a parte da pálpebra superior. Então, fecha os olhos, faz a massagem, leva, principalmente onde tem pé de galinha, e aí eu acabo levando também para o centro aqui da glabela, né? E bigode chinês, porque ele também atua na regeneração, tá? Da pele. Então, ele vai atuar, então, nas linhas de expressão e também na flacidez, tá? Ele ajuda a firmar também a pele das pálpebras superiores, que geralmente a gente, no envelhecimento, tende a cair, né? Então, ela também ajuda a hidratar e a sustentar as pálpebras. Muito importante o creme para os olhos.
E por último, é o creme de nutrição. O creme de nutrição ele tem 20% de código Active Lifting, então a função dele é criar uma barreira protetora, então ele fornece umidade para dentro da nossa pele e ele evita que a gente perca a umidade. Então ele mantém a hidratação dentro, tá? Então, e ele ajuda muito na questão de sustentação. Ele dá brilho para quem já usou esse creme de nutrição. Ele é o mais pesado. Não, vamos falar pesado. Ele ali é o que dá uma camada assim de gordura que a gente logo já sente o efeito de proteção mesmo e sustentação. Então, ele vai dar um efeito lifting, tá? Esse produto é muito interessante para quem tem flacidez, tá? Pescoço, aqui ó, a parte da bochecha, né? Ele ajuda a dar uma sustentação. Usem, e ontem pela citação foi falado de uma forma diferente de se utilizar. Eu nunca tinha utilizado, mas eu fiz ontem, que é criar aquela parecendo o Peel Off Mask, né? Ela pediu para criar uma máscara, né, desse produto do creme de nutrição, deixar um tempo para absorção e depois passar o Peel Off Mask, né? Dá uma quantidade bem grossa do creme de nutrição. O efeito deu um efeito bem diferente. Então, linhas de expressão, flacidez, o aspecto mais opaco da pele. Hoje de manhã minha pele respondeu de uma forma diferente, tá? Bigode chinês, né? Deu uma sumida no bigode chinês, eu gostei bastante. Então, e assim, vale do resultado que você quer ter, de como que tá a sua pele e do resultado que você quer ter. Então, faça 2 a 3 vezes por semana o procedimento da Saita-san, porque tem um resultado muito interessante para a pele, tá? E aí vamos falar agora de resultados, tá? É, foi feito um teste, então, com algumas pessoas, algumas mulheres, tá? Na faixa de 35 a 55 anos, e elas utilizaram os produtos por 4 semanas. Nessas 4 semanas, pulga ao redor dos olhos, houve melhoria de 14%. 4 semanas, hein? Estamos falando de um mês. Umidade da pele, 21% de melhoria. Elasticidade, 11%. 5% em lifting, 17% na densidade dérmica, e o tom da pele melhorou em 2%, clareamento, né? Uniformização do tom, tá? Em 4 semanas. Então, tá aqui o antes e o depois da densidade dérmica, a gente consegue ver, né, o antes e o depois, e as rugas, né? Também a diminuição nessas 4 semanas. E assim, perguntando para todas as mulheres o que elas sentiram, né? A pele ficou mais macia, 90% delas falou que ficou. Ganhou mais brilho, 95% falou que ganhou mais brilho. Ficou mais firme e elástica, 91%. Linhas de expressão, de uma forma geral, melhoraram, 86% afirmaram que sim. Sensação diferente da pele no dia seguinte, 95% relatou que realmente ficou diferente. A pele ficou melhor após o uso, 91%, e a pele ficou hidratada, 100% respondeu que a pele ficou mais hidratada. A pele ficou mais saudável após o uso, 95%, e a pele ficou mais resistente, 95%. Então, ou seja, acima de 90%, só teve 86%, acima de 86% as notas, né? Isso, sentimento das pessoas que utilizaram, sensação. E aqui um teste clínico feito na Alemanha e na Coreia, tá? Foi pela Dermatest. Isso daqui é só uma curiosidade. Em termos de umidade, as pessoas que utilizaram na Alemanha, o resultado foi melhor na Alemanha do que na Coreia. Elasticidade foi igual, as duas foram boas. Rugosidade, a Alemanha e a Coreia também foi igual, semelhante, né? Tom de pele, na cor, uniformização do tom, a Alemanha teve resultado melhor que a Coreia. Só para vocês terem uma ideia. Então, o Ocidente respondeu melhor do que o Oriente. Lógico, talvez porque
os coreanos já utilizam normalmente skincare, já cuidam da pele normalmente, né? É, e o pessoal da Alemanha acabou tendo um resultado melhor. Pode ser isso? Pode. Mas o que que eu quero trazer isso para o Brasil? A gente está no momento que está em auge a questão de skincare. Todo mundo está buscando, e assim, o que tem de gente fazendo botox, preenchimento, tirando manchas, tudo ali através de injeções, né? Algo mais invasivo. E a gente tem a oportunidade de mostrar que não precisa utilizar a injeção, sofrer dor, que ela no cuidado diário, se a pessoa tiver inserir no dia a dia dela um kit tão poderoso como esse, vai ter o mesmo resultado. E de uma forma muito mais natural, porque é muita tecnologia, muitas ervas e baixa química, né? Sem efeitos colaterais, sem risco de qualquer tipo de risco que seja cirúrgico, né? E sem risco de alergias, né? Então, eu acho que hoje é uma oportunidade muito grande, atualmente, da gente inserir com mais propriedade o Absolute no uso do dia a dia do skincare do brasileiro. A gente está no momento certo, com o produto certo. Basta a gente ter conhecimento para passar isso para frente, tá? Então, a ideia dessa live hoje é para que a gente consiga ter o mínimo de informação para saber a diferença entre os produtos convencionais e os nossos, no produto do Absolute, né? Da Atomy, para conseguir passar isso para os nossos clientes, né? E talvez substituir todo aquele procedimento de clínica dermatológica através de uma prevenção, né? Os produtos, esse produto da Atomy, ele é muito interessante para a manutenção de todos esses procedimentos que as pessoas, as mulheres principalmente, né, fazem nas clínicas de estética, tá? Então foi só esse slide teve esse objetivo. A gente está com o produto certo no momento certo. Aqui os valores, tá? Acho que todo mundo já conhece, né? Os preços, né? O kit 1.540 são 135 mil pontos, mas hoje acho que está com uma pontuação maior, né? O tônico 269, ampola R$ 310, o sérum 249, a loção 239, dos olhos 249 e o nutrição 239. Tem algumas pessoas que olham esse preço e falam, meu Deus, que caro. É muito caro. Só que vocês hoje tiveram a oportunidade de conhecer o diferencial, a tecnologia, o investimento que foi feito no desenvolvimento desse produto, né? E aí eu vou dar um depoimento pessoal meu, tá? Eu utilizava um sérum de uma empresa japonesa, eu não gosto de falar nome, começa com X e termina com C. Esse sérum, eu pagava R$ 780 no sérum. E para mim, o que me incomodava muito era melasma. Então, eu tinha muita melasma e me incomodava. Esse sérum, ele conseguiu paralisar, mas ele não conseguiu regredir, tá? E aí eu usei anos e anos. Então, ou seja, se for comparar, depois eu conheci a Atomy, e o Absolute transformou a minha pele, realmente transformou. Então, assim, hoje eu uso só o Absolute. Para mim foi muito vantajoso, porque hoje eu tenho 6 produtos por 1.540 e antes eu usava o sérum que era 780 e era só um. E durava ali os seus 2 meses e meio, 3 meses, né? Eu tinha que ficar repondo, né? Sempre. Então, assim, eu acabava gastando muito mais, né? E hoje eu tenho um produto que dá resultado por um preço é, que para algumas pessoas realmente acaba sendo caro, mas porque não está habituado a avaliar, né, o skincare. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, esse kit foi avaliado pelo mercado a R$ 25 mil, tá? A Atomy consegue colocar para a gente a 1.540, só para vocês terem uma ideia.
tá? Pelo mercado, ele é avaliado a R$ 25.000, por causa de todas as tecnologias e ingredientes que estão aí dentro. E esse produto, a Atomy desenvolveu ele pensando em fazer um produto de luxo que fosse concorrente ali dos produtos de luxo convencionais, como a Chanel, a Shiseido, a Lancôme, tá? São produtos de luxo aí, que são produzidos em baixa escala, né? Para atingir só a classe AAA. E eles são caríssimos, né? Então, esse produto da Absolute entra no mercado como um produto de luxo, para competir com produto de luxo. Porém, ele tem um preço acessível, se for pensar nessa questão de qualidade e característica que eu acabei de falar para vocês. Então, por isso que conhecimento é importante. Vocês conhecerem o que tem dentro desse produto, né, dessa linha, toda a tecnologia, todo o diferencial, porque sabendo disso, esse 1.540 passa a ser barato, tá? É um valor muito justo, que bota produtos de luxo de uma forma acessível para todo mundo, tá bom? É, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje.